E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para eu não precisar te xingar. Mas agora, pensando em pontos específicos, assim, estatais, pra gente começar. Nossa. Vocês teriam estatais na carteira durante o governo do PT? Quer começar, Thiago? Cara, quero o que eu tenho. Eu tenho o Banco do Brasil, tá com uma alta bem expressiva ainda na minha carteira. Caiu nos últimos dias bastante, né? Eu realizei um pouquinho antes das eleições. Só que o Banco do Brasil ele tá tão barato e tá pagando dividendos e ainda tem uma perspectiva tão boa que ele ainda tá ali na carteira. Tá? E eu tenho Sanepar também, mas eu não sei se vai impactar tanto. É estadual, né? A entrada do Lula. Mas de uma carteira grande que eu tenho, o único ativo é o Banco do Brasil e ainda tá com uma alta pagando dividendos. O Banco do Brasil ele tá tão barato que eu acho que ainda tem que ficar de olho. Agora, a depender de quem vai entrar lá, o que vai fazer, aí a gente pode olhar com outros olhos. Mas começar a aportar agora, eu não sei se eu faria, não. Eu acho Nas que estatais. principalmente Petrobras. Hoje já tivemos aqui declarações sobre a distribuição de lucro, né? Você pode entrar falando isso. Então, Que beleza. a gente sabe que o maior escândalo do mundo foi na Petrobras. É uma mina de dinheiro. Eu não posso acusar ninguém, né? A gente não pode nem acusar do que a pessoa é culpada hoje em dia. Então eu não vou acusar do que vai acontecer no futuro. Mas eu acho muito difícil não ter nenhum rolo no futuro na Petrobras. Porque é muito dinheiro, é muita diretoria, muita coisa. Já estão falando em refinarias. É próspero, tudo né? mais. Então é fácil de... É um negócio assim que provavelmente vai ter rolo ali. Não sei se você quer falar. Até dos dividendos de hoje, né? Que já teve declaração. Qual que Só foi falando de a- Petrobras aqui, tá. Petrobras no Banco do Brasil, em 12 meses subiu 44%, paga 9,3 de dividendos, então realmente está muito atrativo e é uma empresa que ela está sendo negociada com desconto frente ao seu valor patrimonial. 73% aí do seu valor patrimonial, ou seja, é mais barato comprar Banco do Brasil na bolsa do que tentar fazer um do zero no final das contas, né? Então, uma empresa barata. Você Só que você não acha que R$10 você... por 7. Exatamente, mas você não acha que tá caindo num viés? Porque você falou, eu tenho, vou segurar, mas se eu não tivesse, eu não comprava? Não é melhor vender, então? Então, exatamente isso. Por isso que eu vendi um pouquinho. E hoje eu não aportaria muito no Banco do Brasil. Mas é o que eu te disse, tá tão barato, ainda tá abaixo do valor justo e pagando dividendo e tendo um lucro muito grande. Você vai segurar, E então. aumentando... Não, ele tá aumentando a carteira. Porque o que acontece com o Banco do Brasil? Ele tem agro, que é um segmento muito bom. Ele tem crédito consignado, que você tende a ter uma inadimplência menor. E o Banco do Brasil começou a atuar com crédito para os clientes de uma forma que ele não atuava. Então, o cara era cliente do Banco do Brasil e ia pegar dinheiro no Itaú, ia pegar dinheiro no Bradesco. Então, o Banco do Brasil começou a olhar para a rentabilidade do próprio cliente. E isso está dando um lucro absurdo e vem crescendo. Quer dizer, é um banco que tende a continuar bom. Qual seria o grande problema? De repente, uma nomeação muito ruim. Agora, vamos imaginar um cenário médio que me faria continuar aportando no Banco do Brasil? Entra um Meirelles e coloca um nome extremamente técnico no Banco do Brasil. Será que por um ano e meio, ele não consegue resistir a toda a pressão política? Porque acho que a pressão política é com o tempo. Vocês lembram do Joaquim Levy com a Dilma no segundo mandato? Não aguentou. Não aguentou, foi muito rápido. Então, agora, caso deem para o Meirelles o comando de algumas coisas com a porteira fechada, eu acho que pode resistir durante um tempo. Petrobras eu acho praticamente impossível darem para alguém de porteira fechada, porque é do partido. Eu recebi aqui, ó, os acordos de leniência, assim que fala? Isso. Da Petrobras recebeu 6,9 Bilhões. bilhões, 6,7 bilhões de volta, né? Do que não foi roubado, né? Não, foi que tinha sido desviado e aí voltou para os cofres da Petrobras. Isso é o que voltou, isso não foi o voltou. desviado, né? O desviado Foi o tem que muito voltou, mais. 6,7 bilhões. Mas qual foi a declaração sobre os dividendos da Petrobras? Não, mas eu não vi. Saiu agora, né? A Glaze reclamou Fez um da tweet. distribuição dos dividendos da Petrobras. Ficou chateada que estão dividindo, estão dando muito dinheiro pro... É que o dinheiro é pro povo, tem que ser do povo, não tem que ser dos investidores, né? Curiosamente, o povo é o maior sócio da... E eu sempre falo, falando das estatais, Banco do Brasil eu acho barato, a gente tem na carteira, acho que a expectativa é manter, porque tem um fator, assim, interessante quando você fala de bancos. Porque bancos no Brasil, né,
É o setor ali que mais entrega resultado. E aí quando você tem um governo que fala assim, poxa, cara, tá dando muito resultado isso daqui, vou tributar. O que é que você faz? Você fortalece o oligopólio já existente. É verdade. Você dificulta a entrada de novos entrantes. Você fortalece os que já estão lá. O Banco do Brasil já está lá. Ele não precisa de novos benefícios fiscais, né, para ele crescer. Não, ele só precisa estar ali. E se você dificulta a vida de outros bancos, vários bancos, inclusive digitais, que estão aí para aumentar a concorrência e pegar um pedaço desses grandes bancos, você só os fortalece. Então, acho que esse é um ponto. Segundo, ele está muito descontado. Terceiro, o maior medo do mercado é que passe, né, com uma indicação não técnica para o Banco do Brasil, que comece a afrouxar as condições de conceder crédito e reduz a taxa, né, de maneira artificial. Só que, poxa, qual que é a expectativa? A maior doador do PT é a família um dos maiores, né, do Itaú. Então acho difícil o juro diminuir para concorrer com o banco. Mas aí tem um ponto, né? Por exemplo, Itaú e Bradesco subiram muito na segunda-feira. E aí eu concordo, porque se simplesmente eles vão tributar mais bancos, isso afeta muito mais o pequeno em comparação ao grande. A gente não vai abrir um banco, por exemplo. Exatamente. Desistimos do banco. É a chamada tragédia dos inteiros, né? Se você vai criar uma nova legislação, por exemplo, para negócios que fala, ó, todo mundo agora tem que ter 60 dias de férias no ano. Uma empresa grande tem muito mais poder para lidar com isso, até fazer a conta de quantos vai ter que contratar a mais, em comparação com uma empresa pequenininha que tem 2 funcionários, o cara até faz a conta e chega à conclusão que tem que contratar 0,6 funcionário a mais. Né? E aí fica complicado. Ele tem que contratar um a mais, abrir mão de margem, ou ficar com um a menos. Se ele tem menos margem, consegue reinvestir menos, fica menos competitivo. Então, esse tipo de legislação no Brasil, tudo que você faz para piorar um certo setor, ajuda quem é grande, prejudica quem é pequeno e cria um oligopólio no final das contas. Mas sobre o Banco do Brasil, acho que o principal medo é esse, que fez com que ele caísse muito em comparação aos bancos privados que subiram pra caramba. Porque nos próximos 2 anos, o presidente do Banco Central vai continuar sendo Roberto Campos Neto. Só depois que vai entrar alguém indicado pelo Lula. E o Roberto Campos Neto, ele veio com uma agenda pró-competição. Surgiu o Pix, por exemplo, né? O Pix acabou com receita que banco tinha de TED e DOC, por exemplo. Né? Pegou muito rápido. Veio essa questão do Open Banking, compartilhando dados, o que ajuda os bancos pequenos em comparação ao grande, que o grande tem um histórico de dados muito longevo sobre as pessoas, consegue conceder crédito melhor. Ele sabe, Bruno, eu te conheço há 10 anos, para você eu posso cobrar um juros mais baixo. O banco novo que não me conhece, não tinha acesso a dados, ele não poderia ser tão bonzinho, digamos assim, né? Ou não tão malvado, porque os juros no Brasil são altos, na hora de conceder crédito. Agora, se ele tem os dados, ele consegue. Então, eu acho que a gente deve ter uma agenda pelo menos menos pró-competição depois do Roberto Campos Neto. Só que o Roberto Campos Neto é independente do Banco Central. Isso está assegurado, está em lei. Leis podem mudar, né? Mas pelo menos está assim por enquanto. Só que quem tem banco público não precisa do Banco Central. O Banco Central pode manter a Selic em 13 e simplesmente por ingerência política, a Caixa Econômica e Banco do Brasil começar a conceder crédito a rodo. Perfeito. O que iria prejudicar o banco, porque ele vai estar concedendo crédito por juros baixos para pessoas que têm um histórico de inadimplência e não devem pagar, por exemplo. Perfeito. Eu não acho que a gente tem um risco grande disso acontecer com o Banco do Brasil? A gente tem esse risco, eu acho que ele está precificado, tanto é que ele está sendo negociado com desconto sobre o seu valor patrimonial. A gente entra naquele lance lá que se todo mundo espera que algo aconteça, muitas vezes o resultado desse fato ele não impacta muito o preço, né? E segundo, eu acho que em 2023 a gente vai observar queda na taxa Selic. Então não vai ser um movimento que, se acontecer, vai estar sendo observado somente por Banco do Brasil. Ele vai estar sendo observado por outros bancos. Então, poxa, o Banco do Brasil, você tem uma justificativa lá, tô abaixando, abaixa a taxa de juros, tudo bem, tô abaixando aqui, ó, junto com o Itaú, junto com o Santander e tudo mais. Então, acho que isso, a chance de surpreender positivamente, do meu ponto de vista, é maior do que negativamente. Agora, Petrobras, não, eu acho que não. Petrobras, como a gente tem a expectativa de um ambiente inflacionário desafiador, primeiro lugar, né? Porque, pensa só, o que incomoda mais as pessoas no dia a dia? É você ir no mercado todos os dias e ver uma cebola subindo 120% nos últimos 12 meses, mamão, poxa, arroz, feijão subindo muito, ou você chega lá no mercado e fala, poxa, o PIB, cara, tá devagar, hein? Nossa, olha a taxa do PIB hoje cresceu menos do que o esperado. É o preço ao consumidor. É o preço ao consumidor, é a inflação. Então, olhando as duas estatais, as principais, né? Petrobras e Banco do Brasil, qual que é a maior chance do governo, de fato, interferir num cenário que começa a pintar negativo para ele?
Através da inflação, que impacta muito mais a opinião popular do que a atividade, Através do que da o Petrobras PIB. para conter a inflação. Exatamente. Então, para mim, a chance muito maior de acontecer é em uma Petrobras do que no Banco do Brasil. Também acho.